Boa tarde, aqui quem está falando é a professora Carla Adriane Correia Oliveira, professora dos cursos de Teologia e Pedagogia da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e o título do meu trabalho que eu gostaria de compartilhar com vocês é Avaliação Surpresa com Passeio em Meio à Natureza no Ensino Superior Adventista. Todos sabemos que a integração fé-ensino é uma das características distintivas do trabalho da educação adventista. É uma abordagem metodológica intencional e sistemática da parte do professor que leva o aprendiz a ver o mundo através de uma lente cristã que sobrevive ao teste do tempo e das adversidades. Dentre vários exemplos que temos nas Escrituras Sagradas, é possível destacar o exemplo de Daniel e seus amigos, que mesmo distantes de casa, mesmo longe de sua nação, eles resolveram seguir a Deus até as últimas consequências. Tudo porque foi nele desenvolvida uma cosmovisão cristã. Naturalmente, existem alguns benefícios de utilizarmos a integração fé-ensino. Para o estudante, pode contribuir para que o conceito de educação que preconizamos, de desenvolvimento completo, equilibrado, harmonioso de todas as faculdades, possa realmente acontecer, possa se tornar realmente efetivo. Para as instituições, para as nossas instituições, percebemos também que é um fator vital para a própria sobrevivência, a manutenção da identidade. Ou seja, para que a instituição possa cumprir sua missão, é impossível que ela o faça sem integrar fé ao ensino-aprendizagem. É também considerada uma força motriz que vai fazer com que essa educação seja realmente, não só de nome, mas de prática também, cristã. Como professora, um dos fenômenos que eu tenho percebido é que para atendermos as demandas do MEC, nos diferentes níveis de ensino, nós temos percebido que o termo integração fé-ensino tem ficado em segundo plano, porque nós temos muitas vezes exigências em relação à interdisciplinaridade, à transdisciplinariedade, e isso tem ganhado espaço bastante nas nossas práticas, nos nossos discursos, e quando nós deixamos de integrar de uma forma eficaz a integração fé-ensino, a aprendizagem, os alunos eles deixam de compreender a relevância da sua formação acadêmica em um nível mais avançado, com um propósito maior que impacta todos os aspectos da vida humana. A metodologia utilizada neste trabalho utilizou o relato de experiência, que pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa, porque fornece informações ricas sobre as experiências dos participantes, incluindo as suas percepções, os seus sentimentos e seus comportamentos. Aconteceu num domingo letivo, no último mês de abril, com 22 estudantes do Seminário Latino-Americano de Teologia. A relevância do uso dessa metodologia é que ela pode identificar padrões e relações entre experiências relatadas, fornecendo insights úteis para a formulação de teorias de desenvolvimento de práticas melhores. Essa aula surgiu dentro do contexto das nossas aulas e reflexões sobre os fundamentos da educação cristã adventista e principalmente os desafios que ela tem enfrentado no contexto da sociedade nesta era da informação. Um dos pontos altos de nossas aulas foi que nós refletimos sobre as fontes indicadas pelo CEL, que seria momentos em meio à natureza, que é a revelação geral, o trabalho útil, que muitas vezes tem sido colocado como se fosse algo, só um grupo de pessoas que é comissionada a fazer isso, então se eu sou um intelectual, eu não vou estar envolvido em atividade de trabalho útil, a comunhão com Deus, que é um aspecto também distintivo da nossa prática, e as experiências de vida. Então, ao pensar sobre como esses alunos poderiam colocar em prática, surgiu essa ideia de utilizar uma avaliação para ver se eles realmente tinham compreendido os conceitos que tínhamos trabalhado dentro da sala de aula. Essa aula aconteceu em dois momentos, um momento digital e um momento analógico. E o objetivo desta aula é que os alunos pudessem
assim, analisar, criticar esses recursos de maneira a aplicá-los nos conhecimentos que tínhamos trabalhado na sala de aula, mas não de uma forma individual, era também uma forma colaborativa. Isso tinha que acontecer dentro e fora da sala de aula. Essa aula aconteceu em 2 momentos. Nesse primeiro momento, eles tinham que assistir um vídeo informativo que tinha sido vinculado por um psiquiatra da Universidade de São Paulo, né, do Mackenzie. E esse psiquiatra tratava sobre alguns pontos, né, interessantes da nossa filosofia. Eles deveriam avaliar esse vídeo, cada um ia atribuir uma nota, eles tirariam uma média, e depois eles teriam que fazer uma justificativa verbal, por que eles tinham dado essa nota. Eles não poderiam utilizar a tecnologia, embora seja um momento assim, digital, eles não teriam que fazer pesquisa nenhuma, eles tinham que usar realmente o cérebro deles e o Espírito Santo ali para ajudá-los. E eles iam fazer um breve relatório sobre a percepção do vídeo e refletir sobre como esses dados estavam correlacionados com o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores, tá? Então, foi muito divertido, foi muito interessante ouvi-los, né? Eu gosto sempre de aprender com os meus alunos. E no segundo momento, quando terminamos, nós mudamos de atividade, eles deveriam, né, foram orientados a mudar em dupla, saímos e fizemos um momento de oração lá embaixo, né? E depois nós fomos em meio à natureza, aqueles que podiam tiravam os sapatos e podiam colocar o pé na grama. Então foi assim um momento maravilhoso. Eles entraram num local, estávamos num período de semana de oração, em que eles foram convidados novamente a ter um momento de comunhão com Deus, a orar em duplas, e depois nós retornamos para a sala de aula e avaliamos ali como foi essa segunda experiência em comparação com a outra. Como pesquisadora e professora também, eu percebi um maior engajamento e participação dos alunos nas atividades propostas. Eu achei interessante que eles foram desafiados a pensar de forma crítica, mas assim, a base epistemológica deles deveria ser ali a palavra de Deus, e foi algo mais natural, foi bem espontâneo. Eu fiquei feliz que eles reportaram que estar em meio à natureza foi uma atividade relaxante, renovadora, e eles puderam sim reportar também uma quebra, né, na rotina, porque eles tinham que aplicar aquilo que eles tinham aprendido, refletir e se beneficiar também, porque nós temos um campus muito bonito, né? É um internato, e ali a gente pode sair, né, da sala de aula e contemplar as obras de Deus e como Ele se comunica conosco também. Finalmente, os discentes, eles disseram que avaliar, né, um recurso em dupla favoreceu o respeito pela opinião do outro, porque muitas vezes o meu colega tem uma visão, uma percepção diferente, e aí a pessoa tinha que ter tolerância, né? e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Então tínhamos também ali momentos de experiência, né, de relacionamento humano, né, que vão muito além, né, esse Espírito Santo nos utilizando vai muito além das habilidades interpessoais, humanisticamente falando. Os resultados dessa experiência que nós tivemos realmente coincide com aquilo que Berkeley, em 2008, colocou, que a integração fé, ensino, aprendizagem no ensino superior pode beneficiar os estudantes para muito além da sua bagagem profissional. E sobre a influência do Espírito Santo de Deus, os professores comprometidos com a educação cristã podem salvar e educar para a eternidade. Uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é que essas atividades avaliativas, quando elas são conduzidas dentro da perspectiva da integração fé, ensino, aprendizagem, elas podem converter-se em experiências de aprendizagem redentivas e colaborativas, né? Porque vão restaurar a imagem de Deus no ser humano e também vão propiciar situações em que eles precisam aprender a conviver de uma forma colaborativa com o grupo. E levam o estudante a ter prazer em aprender, prazer em reaprender e compartilhar essa aprendizagem. E esses são aspectos muito relevantes para uma educação superior que almeja formar líderes, né? Pessoas que sejam servidoras, que sejam empáticas, que sejam humildes e comprometidas com o que diz a palavra de Deus, o que diz o Senhor. Bem, essas
são algumas das referências que tivemos aqui na nossa troca de experiência. Espero que tenha sido bom para vocês.